Bom dia, senhoras e senhores deputados, deputadas, assessores, servidores, público presente, galeria, imprensa. Sejam todos bem-vindos. Tá bom. Vou tocando aqui, pode ser? Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 1260 de 2025, de autoria do deputado Renan Jordi, que concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Georges Antônio Gian Mancini, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, para emitir parecer pela Comissão de Normas Internas. A presidência designa o deputado Valceasa, por favor. Um minuto, Val, porque está abrindo a tela aqui. Nós estamos com um problema aqui. Um segundo, por favor. Tá ficando não, tá ficando maior. Aí, perfeito. Por favor, Val. Alô? Senhor presidente, o parecer é favorável. Eu pedi Vossa Excelência para pedir para dar a presença ali do Chico Machado, que ele não está conseguindo fazer online. Ok. Muito obrigado, deputado Valceasa. Com o parecer emitido, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam... Discutir, Marina? Não. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Presidente, pois não. Eu gostaria de encaminhar a votação por abstenção da bancada do PT nesse projeto de resolução. Obrigada. Ok, muito obrigado, deputada Marina. Anuncio, em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 4.552-A de 2018, de autoria do deputado Átila Nunes, que dispõe sobre a criação do Programa de Identificação e Tratamento da Síndrome de Zollinger-Ellison, ZES, e hipergastrinemia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 2440-A de 2023, de autoria do deputado Alan Lopes, que veda a investidura em cargo público, nomeação em cargos de comissão na administração pública direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro, por pessoas que tenham sido condenadas pela Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 736-A de 2023, de autoria dos deputados Élica Takimoto e Filipinho Ravis, que declara patrimônio histórico-cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro o Teatro Nova Iguaçu, TNI. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Próximo da pauta, 2.318, retirado da pauta a pedido do autor. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 1.685, de 23, de autoria dos deputados Rosenberg Reis e Samuel Malafaia, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do CONEMAD, Convenção Estadual do Ministério de Madureira no Estado do Rio de Janeiro, a ser comemorada anualmente no dia 20 de setembro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão.
Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 436 de 2023, de autoria dos deputados Júlio Rocha e Índia Armelau, que dispõe sobre a assistência médica e o fornecimento de remédios ao policial militar, civil e penal, ao bombeiro militar e ao agente de segurança socioeducativo, na forma que menciona: pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, de saúde favorável com a emenda da CCJ, com emenda também, perdão, de servidores públicos favorável com a emenda da CCJ e com a emenda da Comissão de Saúde, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia favorável com a emenda da CCJ e com a emenda da Comissão de Saúde, de Defesa Civil favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça com a emenda da Comissão de Saúde, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Marta Rocha, Márcio Gualberto, Rafael Nobre e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda da Comissão de Saúde. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 1869 de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que dispõe sobre a regulamentação da prática esportiva parkour no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, de Esporte e Lazer favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatoria dos deputados Vinícius Cozolino, Índia Armelau e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 3.317 de 2024, de autoria dos deputados Índia Armelau e Fred Pacheco, que declara como patrimônio histórico-cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro o ecotismo do mar. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade e cultura favorável. Relatoria dos deputadas Érica Takimoto e Dani Balbi. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 1180 de 2025, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que concede o diploma Ulisses Guimarães a Silmar Braga de Souza post-mortem. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relatoria do deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio projeto de resolução número 1322 de 2025, de autoria da deputada Índia Armelau, que concede diploma Russell Philip Shedd à senhora Michele de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Presidente. Deputado Índia Armelau, por favor. Presidente, também gostaria, não sei. Deputada Marina, por favor. Não, eu gostaria, presidente, de encaminhar o voto contrário da bancada do PT a esse projeto. Ok. Deputada Índia Armelau, por favor. Só para agradecer a casa e falar que cada vez mais eu fico feliz quando mulheres realmente de valores têm alguma valorização e empoderamento. Obrigada, presidente. Senhor presidente, só para encaminhar o voto contrário da bancada do PSOL. Tá bom. Obrigado, Dani. Presidente, pela ordem Deputado só... Douglas Gomes, por favor. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que eu sou um pouco mais alto. Você é grande. É. Meu tecladista.
Presidente, bom dia a todos. Eu queria aqui parabenizar a deputada Índia por essa honraria. Certamente contou com o meu voto, com toda a bancada do PL e com boa parte de quem admira e acompanha o trabalho que a Michele Bolsonaro tem feito aí, principalmente representando aquelas pessoas que não conseguem falar, não conseguem ter voz, principalmente pessoas como PCDs e diversos outros. E, mais uma vez, parabenizo a deputada Índia Belau por essa honraria. Obrigado, deputado Douglas Gomes. Anuncio indicação legislativa número 472 de 25. Deputado Renan Jordi, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, a implantação do projeto Patrulha Rural do município de Rio das Flores. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas pela transformação em indicação simples. Relatoria da deputada Dani Monteiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Indicações Legislativas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retorno ao autor para transformação em indicação simples. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em primeira discussão, projeto de lei número 3.705 de 2024, de autoria da deputada Dani Monteiro, que autoriza a simplificação do procedimento comprobatório de hipossuficiência econômica nas universidades estaduais do Estado do Rio de Janeiro para fins de ingresso e solicitação de auxílios. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Educação favorável, de Ciência e Tecnologia favorável, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania favorável e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Flávio Serafini, Élica Takimoto, Fred Pacheco e Alexandre Quinoploc. Pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputada Célia Jordão. Bom dia, presidente. Pela CCJ, as emendas de plenário ao projeto de lei 3705 de 24 é favorável às emendas 1, 3 e 4, favorável com subemenda à emenda 02. Muito obrigado, querida amiga deputada Célia Jordão. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes. Deputado Vitor Júnior, Serafini, Márcio Galberto. Élica Takimoto, por favor. Pela Comissão da Educação? Isso. Você é suplente, tá? Presidente, sou favorável a todas as emendas, com exceção da 3. Perfeito. Exceção, favorável a todas, exceção da terceira. Obrigado, deputada Élica. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Vossa Excelência também, por gentileza, nossa presidente. Presidente, primeiro de tudo, elogiar muito o projeto de lei número 3705 de 2024, da Dani Monteiro. E esse projeto é extremamente necessário, que facilita o acesso de jovens da rede pública no ensino superior estadual usando o CAD único como prova de renda. Ou seja, tornar mais simples e justa a comprovação de que esses estudantes precisam de maior incentivo para entrar e permanecer na universidade. Por isso, compreendendo que a emenda 3 está dificultando esse processo, a Comissão da Ciência e Tecnologia é favorável a todas as emendas, com exceção da terceira, presidente. Obrigada. Obrigado, deputada Élica. Para discutir, presidente, depois dos pareceres. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputado Douglas Gomes, por favor. Uma vez que Dani é autora do projeto.
Presidente, conversei com a autora e eu sou muito cuidadoso ao dar qualquer tipo de parecer, então, até pela pertinência, acredito que não vai prejudicar o projeto, mas eu parecer contrário. Obrigado. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Alexandre Quinoploc, por favor. Favorável, presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir. Peraí, deixa eu votar primeiro, então, Dani. Peraí. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. As emendas de plenário. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido. Para declarar. Para a segunda discussão. Agora fique à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Já deixei aprovado para você declarar. Muito obrigada. E já peço, senhor presidente, o seu apoio para que esse projeto volte à pauta, porque ele é importantíssimo. Afinal, agora, no dia 8 de junho, teremos o vestibular da UERJ e diversos prés comunitários, populares, sociais, vêm cadastrando seus estudantes para ter acesso à UERJ. E a nossa UERJ, orgulhosamente, é pioneira no sistema de cotas. A gente tem quase que metade das vagas reservadas a estudantes de baixa renda que comprovem a hipossuficiência, estudantes também que comprovem a sua origem racializada e até mesmo para filhos de policiais e bombeiros mortos em combates. É um dos programas mais populares e democráticos, as cotas das universidades públicas do nosso Estado. No entanto, a gente vem acompanhando a dificuldade dos estudantes em comprovarem a documentação que é exigida pela universidade, bem como, do outro lado também, a universidade com uma enorme debilidade de acompanhar e conseguir fiscalizar todas as documentações de um vestibular que vem ficando cada vez maior e mais popular. Então, a solução é simples, senhor presidente. Nosso governo federal tem o CadÚnico. O CadÚnico já é uma plataforma integralizada de dados que permite ao cidadão acessar diversas políticas sociais. E por que não a isenção do vestibular? Por que não a comprovação para cotas para a universidade? Então, no dia de hoje, a gente traz esse projeto de maneira muito simples e autorizativo, pelo respeito também à autonomia universitária que deve, de fato, regulamentar esse projeto nos seus conselhos superiores, no caso, o CONSUNE. Então, senhor presidente, conto muito com o apoio de todos os deputados aqui, inclusive de Vossa Excelência, para que a gente tenha cada vez mais e mais jovens de baixa renda, jovens das nossas favelas, jovens da Baixada Fluminense, jovens do nosso interior acessando as universidades públicas. A gente não tem nenhuma dúvida que a academia ela tem que ser para todos e todas, não apenas por uma medida humanitária ou social, mas também para pulsar e diversificar a produção científica. Aliás, a UERJ é uma universidade reconhecida, bem como a nossa UENF, por ser inovadora na produção científica, seja do objeto estudado ou mesmo das metodologias aplicadas. Isso tem a ver com um corpo discente diversificado, um corpo discente que vem de todas as áreas do nosso Estado para produzir ciência que paute o futuro do nosso Estado. Então, vamos juntos em defesa das universidades públicas, realmente populares e realmente para o povo. Obrigado, deputada Dani. Por uma questão de ordem, presidente. Oi? Por uma questão de ordem, Lilian Bering. Um minutinho só. Por uma questão... A presidência, apesar da matéria estar vencida, está reabrindo os trabalhos para modificação do parecer do deputado Douglas Gomes, por favor. Obrigado, presidente. Peço que eu consultei minha assessoria agora e peço que altere meu parecer para parecer favorável. Muito obrigado, deputado Douglas Gomes. Deputada Lilian, por favor. Muito obrigado, presidente. É só para poder consignar o voto da bancada contrário ao projeto 11 da bancada do PCdoB. Muito obrigado. Ok, está consignado. Anuncio. Pela ordem, presidente. Deputada Élica. Presidente, rapidamente, o assunto também que possa interessar a Vossa Excelência. Eu recebi uma demanda, uma reclamação, uma denúncia do Colégio Estadual José Francisco de Sales de Campos do Goitacazes. Está acontecendo algo muito sério lá. É um colégio de aproximadamente 900 alunos, dividido em 3 turnos. E tem uma obra muito grande acontecendo. O ano letivo começou e a morosidade dessa obra está causando um transtorno total.
Então, tem material de construção, tem pedreiro, e está dificultando o acesso às salas de aula. Então, funcionários estão amontoados numa sala. Aí eu queria pedir para Vossa Excelência, inclusive, me ajudar nisso, para dar celeridade a essa obra, que é uma obra complexa, é uma obra grande, e somente uma pequena parte foi concluída. Então, o ano letivo começou, a gente já está terminando o mês de maio, e as aulas iniciaram, mas não estão funcionando muito bem, porque há trânsito de pedreiros e alunos ao mesmo tempo. Está o caos ali. Então, a escola me acionou e estou pedindo, inclusive, socorro a Vossa Excelência para nos ajudar nesse sentido. Obrigado, deputado. Obrigada, se puder presidente. deixar uma cópia comigo do... Só reforçando aqui, é o colégio Só estadual... o colégio, só me dá aqui um apontamento aqui que eu vou ligar para a José Francisco secretária. de Sales. Obrigado. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 3.828 de 2024, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que altera a lei estadual número 9.439, de 21 de abril de 2021, que dispõe acerca do comparecimento dos policiais militares e policiais civis às audiências na Justiça Estadual, quando convocados na condição de testemunhas ou autores da prisão e ou apreensão, e da outras providências, pendendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de Servidores Públicos, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Célia Jordão, por favor. Parecer pela CCJ é legalidade com emendas. Muito obrigado, deputado Célia. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Fred Pacheco, por favor. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado, amigo. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputada Índia Armelau, por favor. Acompanho a CCJ, presidente. Obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Alexandre Knoploch. Favorável, presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei número 4.519 de 2024, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a lei número 8.372, de 4 de abril de 2019, que cria o cadastro estadual de pessoas físicas ou jurídicas e de veículos que exploram o transporte de água potável no estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Saneamento Ambiental, Defesa do Consumidor, de Economia, Indústria e Comércio e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela CCJ, nosso querido vice-presidente, deputado Fred Pacheco. Presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Muito obrigado. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Fred Pacheco também, por favor. Favorável, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, operador de Madureira, nosso vice-presidente, querido amigo Dionísio Reis. Lins. Senhor presidente, hoje ainda estou festejando o meu segundo voto de ontem para Vossa Excelência assumir a vice-governadoria. O nosso querido conselheiro, eu aplaudi, hoje já mandei outra mensagem. Não podia ser melhor essa escolha. Quem ganha com isso é o povo do Rio de Janeiro, porque nós vamos ter um presidente do parlamento investido na vice-governadoria. E aí nós vamos fazer acontecer, não é?
Vamos começar, inclusive, a primeira reunião, eu já marquei, que Sua Excelência, o presidente, vai reunir com as associações comerciais para dizer que agora é para valer, não vai ter mais uma barricada, nós vamos pegar e tudo quanto é comunidade, vamos devolver o direito de ir e vir à população. De modo que eu voto sim com muita honra e voto novamente em favor dessa bela escolha do governador Cláudio Castro de fazê-lo vice. Eu fui o primeiro a votar. Que Deus nos abençoe. Mal parecer, Dionísio. Você está votando? Voto sim. Falei, senhor presidente, voto sim, mas a emoção é tão grande. Acompanha a CCJ, é isso? Acompanha a CCJ. Eu estou vendo que o senhor está emocionado, lhe agradeço. É tão grande que quero ser o primeiro a despachar no gabinete anexo do Palácio quando Vossa Excelência lá estiver. Muito obrigado, querido amigo. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, nossa vice-presidenta, a deputada Célia Jordão. Presidente, pela Comissão de Economia, ao projeto de lei 4519, de autoria do deputado Luiz Paulo, que introduz alterações na lei 8.372, essas alterações trazem, né, a obrigação das concessionárias dos serviços de fornecimento de água a ressarcir o consumidor no caso de falta de água por um período superior a 24 horas. No mérito é favorável, lembrando que na casa também existe o veto, não é, do governador, um projeto de lei de minha autoria, que prevê também um ressarcimento ao consumidor no caso de prejuízo às concessionárias que prestam serviço, não é, de fornecimento de energia do nosso Estado. Então, nós vamos ter que estar enfrentando também esse veto. E o projeto de lei do deputado Luiz Paulo, ele também traz em seu conteúdo esse mesmo sentido de ressarcimento pela má prestação de serviço, já no fornecimento de água ao consumidor. Então, pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, meu voto é favorável no mérito. Muito obrigado, deputada Célia Jordão. Pela Comissão de Orçamento, deputado Alexandre Knoploch, por favor. Favorável, presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputada Élica Takimoto. Presidente, queria rapidamente discutir o projeto de lei número 4519, de 2024, do deputado, nosso decano Luiz Paulo, sobre alterar a lei 8.372, de 2019, que cria o cadastro estadual de pessoas físicas ou jurídicas e de veículos que exploram o transporte de água potável no Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto de lei do Luiz Paulo, do deputado Luiz Paulo, é, assim, importantíssimo. Eu trago alguns dados aqui para a gente ter noção do quão importante é a gente votar favorável esse projeto aqui. Por exemplo, no início do ano, no início de dezembro de 2024, moradores do bairro do Flamengo, de Grajaú e de Copacabana ficaram até uma semana sem abastecimento de água. A crise atingiu hospitais, atingiu escolas, atingiu residências. Houve regiões ali que nem balde de água a gente podia encher, porque simplesmente a água não chegava. Águas do Rio, naquele momento, foi multada em 13,6 milhões pelo PROCON Carioca, mas o sofrimento das pessoas estava lá, não tem preço. Em Nova Iguaçu, a situação ainda foi mais alarmante. Moradores do bairro, como Ponto Chique, Carmari, chegaram a ficar 60 dias sem água encanada, 2 meses sem água encanada. Diante de tudo isso, o que fez a concessionária Águas do Rio, na ocasião? Apresentou cronogramas simplesmente muito confusos, promessas que não foram cumpridas e o silêncio, quando a indignação, né, começou a virar um protesto nas ruas. Foi necessária uma ação judicial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para pressionar por uma solução urgente. Então, a gente está falando de trabalhadores que chegam exaustos em casa, depois de um dia inteirinho de trabalho. A gente está falando também, né, de um Estado que está vivendo ondas de calor. Então, a gente está falando de pessoas, né, de mães que estão reclamando que às vezes não conseguem lavar as mamadeiras dos filhos, dos estudantes que não conseguem a aula, de pacientes que deixam de ser atendidos nos hospitais. E tudo isso está acontecendo no Estado que privatizou a sua companhia de água sob uma promessa de eficiência, de investimento e universalização. E o que a gente está recebendo é desrespeito, aumento de tarifa e um serviço que está falhando exatamente quando mais a gente precisa dele.
Então, por isso, é preciso elogiar, apoiar esse projeto do deputado Luiz Paulo, e mais do que uma reparação financeira, ele é, a meu ver, um ato de justiça, um recado claro às concessionárias. Quem não cumpre o contrato, quem deixa o povo com sede, precisa pagar, e por isso. E para finalizar, presidente, eu informo que, diante da gravidade da situação, eu acionei formalmente a Secretaria Nacional do Consumidor para que acompanhe de perto esses abusos da Águas do Rio e cobre as devidas providências. Obrigada, presidente. Eu que agradeço, deputada Élica Takimoto. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 7 emendas e retorna às comissões técnicas. Gostaria de registrar a presença dos prefeitos conterrâneos lá de minha região. Prefeito Léo de Italva está aqui, Netinho de Laje do Muriaé, minha querida amiga Yara de São Francisco Tabapuana, meu querido amigo Serginho, também de Bom Jesus, de Tabapuana. Muito bom ver a turma lá da nossa região querida do Noroeste, o Norte Fluminense aqui conosco, nesse parlamento. Ontem tivemos uma data aqui importante, votação do novo conselheiro do Tribunal de Contas, e falei muito da dificuldade em especial dos prefeitos, né, do interior do Estado, nessa prestação jurisdicional de acompanhamento que o Tribunal de Contas faz. Então, hoje, recebendo-os aqui, além de uma felicidade pessoal, vocês acompanhados em especial do deputado Vitor Júnior e do Tiago Rangel, é a certeza de que o interior do Rio está cada vez mais presente aqui conosco, que a gente tende a crescer e cuidar de vocês, porque a gente sabe da dificuldade que é morar longe da capital do Estado. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui, sintam-se em casa. Deputado Pavel, por favor. Presidente, na semana passada, nós tivemos a sessão da CPI da Transparência, e aí nós havíamos convocado o presidente dono do consórcio Rio Parque. Na ocasião, ele faltou à sessão da CPI e apresentou um atestado, aqueles atestados mequetrefe, né? Que, inclusive, nós estamos levantando a veracidade desse atestado médico. Na mesma sessão, presidente, nós aprovamos a convocação pós o término do atestado, que no caso vai ser amanhã, a sessão da CPI, com condução coercitiva dele e de 2 empresários, dono de empresas de reboque no Estado do Rio de Janeiro. Presidente, uma falta de respeito com o parlamento. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura, né, as irregularidades da máfia do reboque no Estado do Rio de Janeiro, você é tratada dessa forma por um cara que é o detentor da máfia do reboque através do consórcio Rio Parque. Agora, presidente, para nossa surpresa alguma, porque ele é um frouxo, não é homem de assumir os atos que cometeu no Estado do Rio de Janeiro, ele impetrou agora um HC para não estar aqui amanhã na sessão da CPI, presidente. Ora, quem não deve, não teme, pô. Se ele acha que, se ele tem a certeza que não existe irregularidade, que não existe máfia do reboque, que não existe roubo ao cidadão de bem trabalhador do Estado do Rio de Janeiro, que ele compareça aqui amanhã, pô. Seja homem, assuma, pô. Homem que é homem, assume seus atos, suas atitudes, pô. Agora, ele faltou apresentando um atestado, agora impetra um HC com medo de vir a essa casa prestar esclarecimentos à CPI da Transparência. Fica aqui, presidente, né, mais um repúdio a esse contrato, né, do Detro com o consórcio Rio Parque. Nós precisamos, urgentemente, e eu tenho certeza que Vossa Excelência, depois de ontem, e com o papel agora que está assumindo diante do Estado, irá assinar o Estatuto das Blitz. Presidente, nós temos que acabar de vez com essa covardia que acontece com o trabalhador. Nós vamos recorrer, caso ele obtenha sucesso nesse HC, porque a população, o Estado, o Parlamento não pode ficar sem as explicações do detentor, né, da máfia do reboque, o senhor Jorge Esteves, dou nome aos bois, Jorge Esteves. Inclusive, eu fui saber depois, presidente, que ele é parente do prefeito de Piraí, onde teve aquele escândalo, onde o Ministério Público, né, através de sua operação, busca apreensão, prendeu pessoas envolvidas com a máfia do reboque naquele município, ou seja, um lastro. Então, presidente, fica aqui, né, mais um desabafo contra essa empresa chamada Rio Parque, que tem esse contrato milionário com o Detro no Estado do Rio de Janeiro. Presidente, um breve pela ordem. Obrigado, deputado Paubel. Eu estava aguardando o governador retornar de viagem e ontem já tratei com o secretário de governo aqui. A data será agora, salvo engano, quarta-feira, no Palácio Guanabara, a assinatura do Estatuto da Blitz.
todos serão convidados, mas é uma pauta, a gente tem que dar honra a quem merece honra, do senhor, deputado Alain, do deputado Amorim em especial, mas, claro, aquilo que é bom para o Estado é pauta de todos nós deputados, então todos serão convidados, mas já fica ciente que ontem foi estabelecida a data para a gente assinar. Presidente, a gente só tem a agradecer o empenho de Vossa Excelência, também a forma que o senhor deixa a gente conduzir as fiscalizações, as CPIs, e dizer, presidente, que quem ganha com isso é a população do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos que separar, óbvio, todos nós sabemos que a moto é o maior vetor de crime. Um dos maiores vetores de crime são as motos. Porém, também são o maior vetor de sustentação das suas famílias, pô. Quantos motoboys, mototáxis trabalham e sustentam sua família, né? Que a moto acaba sendo o seu ganha-pão. Só que nós temos que separar o joio do trigo. Não dá para classificar que todos os motoboys, todo mundo que anda de moto é bandido, pô. Não é por aí. Agora, algumas pessoas que são contra estão dizendo que nós somos contra as operações. Nós não somos contra as operações, presidente. Nós somos a favor das operações de segurança, né? Tirar do convívio aquele vagabundo, aquele marginal que, pô, tira o nosso direito de ir e vir. Nós somos a favor dessas operações. Agora, perturbar o trabalhador, aproveitar o ensejo do deputado Vitor Júnior. Vitor Júnior, nós temos recebido muitas reclamações da cidade de Niterói. Essa covardia já está acontecendo em Niterói. Então, eu peço a Vossa Excelência, a gente tem uma relação, né, de amizade, uma relação republicana, até demais aqui no Parlamento, né, por mais que nós estejamos em viés diferentes, mas a nossa amizade, né, é fora do viés político. E eu peço a Vossa Excelência, que tem uma relação com o prefeito, né, de proximidade de Niterói, eu tenho recebido muitos vídeos, muitas imagens, muita reclamação, né, do que vem acontecendo em Niterói, inclusive a máfia do reboque em Niterói. E de uma forma errada. Sabe por quê, presidente? O segurança presente, e Vossa Excelência vai estar assumindo esse cargo de governador em breve, nós sabemos que o segurança presente tem uma finalidade, que é combater marginal traficante. Lá em Niterói estão usando segurança presente para poder ficar parando moto para a guarda rebocar. Pô. É o que está acontecendo. Eu tenho diversas denúncias, levei essa denúncia ao secretário André Moura. Ele falou que ia tomar medidas cabíveis, mas eu acabei de receber mensagem aqui agora, vídeo do segurança presente atuando junto com a guarda, parando moto e prendendo moto do trabalhador. Então, deputado, peço a Vossa Excelência que leve essa reclamação da população de Niterói e das cidades adjacentes ali que trafegam por Niterói, que tem sido recorrente essa prática de desvio de finalidade do segurança presente, junto com a guarda, prendendo motos de trabalhador na cidade de Niterói. Muito obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Obrigado. Deputado Douglas Gomes. Vou liberar. Presidente, antes de mais nada, eu aqui parabenizo, né, eu acompanhei, enquanto estive quanto vereador de Niterói, acompanhei o trabalho combativo do deputado Paul Bel, deputado Alan Lopes, deputado Rodrigo Amorim, combatendo firmemente a máfia dos reboques, mas isso é preciso pontuar, deputado Paul Bel, que não seria possível se nós não tivéssemos um parlamento independente. Se nós tivéssemos um parlamento que, como acontece em Niterói, que é o puxadinho do PT, puxadinho, na verdade, da prefeitura, eu confundo, que é PT, PDT, essa CPI não iria acontecer. Sequer deputados da base poderiam estar fiscalizando. Como muito bem vocês fizeram. Encontraram gravíssimos problemas. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, os deputados citados, e principalmente o presidente dessa casa, por entender e respeitar a independência desses parlamentares. Vossa Excelência muito bem disse o que está acontecendo em Niterói. Eu também tenho recebido diversas denúncias. E sim, há um desvio de finalidade do programa Segurança Presente, que nós estamos cobrando, também conversamos com o secretário André Moura. Mas as blitz, antes de mais nada, foi um pedido meu, foi um pedido de diversos outros parlamentares, por conta do descontrole, da desordem que nós vivenciamos na cidade de Niterói, mas sempre, deputado, cobrando para que injustiças não venham a acontecer. Que seja punido, sim, aquele que paga para fazer a alteração do seu cano. Porque o cano adulterado, ele não vem de fábrica. A pessoa paga por um cano barulhento. E esse, sim, deve ser responsabilizado. Aquele que anda de forma desleixada, irregular, tem que ser penalizado. Moto sem placa, principalmente, e aqui eu faço um pedido para que as ações do Programa Segurança Presente de Niterói, deputado Vitor Júnior, retornem no sentido de que o artigo 311 do Código Penal seja cumprido.
Moto sem placa tem que ser encaminhado para a delegacia. E também faço um pedido, presidente Bacelar, uma ajuda às delegacias da cidade de Niterói. Porque muitos guardas municipais, deputado Vitor Júnior, prenderam pessoas que estavam com a moto sem placa, ou seja, um descumprimento completo do artigo 311, que foi alterado há pouco tempo, do Código Penal, e ao chegar na delegacia, o delegado não entende que era um crime e libera. E aí você continua tendo aquelas motos sem placas, muitas delas andando na contramão, atropelando senhoras. 20% da população de Niterói são idosos e alguns cometendo crimes. Isso nós não podemos deixar que aconteça. Então, faço jus à fala do deputado Poubel, que haja, sim, continue as operações, mas que ela aconteça de forma correta, de forma coesa. Eu visitei o pátio. É bem diferente, e aqui eu reconheço, o pátio que existe em Niterói hoje é bem diferente dos pátios que foram encontrados aqui no Rio. Mais organizado, uma celeridade maior, isso é fruto também do resultado de Vossa Excelência e da cobrança feita por parte do nosso mandato. Então, mais uma vez, presidente Rodrigo Bacelar, eu queria parabenizar Vossa Excelência, que os demais parlamentos, como o parlamento do município de Niterói, os demais parlamentos espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro, tomem a mesma postura de defender o parlamento, de confiar que cada parlamentar que chegou aqui, ele deve ter independência para atuar. E a prova disso é que a maior bancada é do PL, o governador é do PL, e nós tivemos parlamentares do PL fiscalizando o Executivo e colaborando, como, por exemplo, a demanda que o deputado Poubel fez, chegando lá e ligou direto para o governador, e o governador rapidamente corrigiu. E assim deve ser feito. A fiscalização não é sempre para empenar o prefeito ou o governador, não. Principalmente para corrigir os erros e equívocos. Então, mais uma vez, parabéns ao governador Cláudio Castro, parabéns também o presidente por prezar pela independência desse parlamento. Obrigado, queria deixar aqui claro aqui na fala do pessoal, deputado. Vou pedir só celeridade, porque a gente combinou que não faríamos presidente, eu queria só questões inerentes à matéria. Eu só vou fazer um adendo aqui na fala do deputado Douglas Gomes, e aí eu tenho... E aí também por uma questão de paridade, Vitor Júnior ainda não se defendeu aqui também para fazer a defesa da menção dele de Niterói. Então, com certeza. Deputado Poubel, na verdade eu quero até registrar... Só fazer esse adendo na fala do... Se me permitir, até claro. Porque eu quero até ouvir, dizer que eu não vou fazer defesa, porque se eu tivesse relação com todos os deputados como eu tenho com o deputado Poubel, que quer construir o bem do Estado do Rio de Janeiro, esse parlamento estaria hoje num patamar de eficiência muito bem reconhecido pela população do Estado, que já é, presidente, pela sua condução. Mas dizer que o deputado Poubel, antes dele falar, na semana passada, ele me mandou o vídeo, tá? E nós apuramos, deputado, eu não tive tempo ainda de falar com o senhor durante a sessão, mas aquela pessoa que foi abordada em cima do reboque, tentando retirar a moto que foi apreendida, ela foi levada à delegacia, ela tem ficha por tráfico de drogas, de roubo de moto, tá? De roubo de veículo. Então, é o trabalho que a gente vem fazendo em conjunto por Niterói. Quero agradecer também a fala do deputado Douglas, nesse sentido. Então, a gente está aí no intuito de cobrar o município de Niterói que as ações sejam feitas. Eu também quero participar da CPI do reboque, quando Vossa Excelência aqui tiver o convite atendido pelo depoente. Foi o que eu disse anteriormente, da relação que nós temos, que eu sempre mando para Vitor Júnior, até mesmo antes de acusar, porque foi o que o deputado Douglas João me falou aqui. Né? Nós estamos aqui para apontar o erro, e aquele erro ser reparado, ser consertado. É difícil o prefeito, um governador, saber de tudo que está acontecendo no Estado. E aí, mais uma vez, Douglas, também pegar um adendo na sua fala, eu me lembro que o governador Cláudio Castro, né, alguns anos atrás, me chamou no Palácio, e aí falou assim: Poubel, parabéns pelas fiscalizações na UPA. Estou destinando 40 milhões para a reforma de tantas UPAs. Através das suas fiscalizações, eu fiquei sabendo o que está acontecendo. E continue as fiscalizações, porque eu estou pagando médico em dia, está todo dia. Se o médico está faltando, o médico tem que ser penalizado. Então, ou seja, o governador Cláudio Castro nunca se furtou, se omitiu, nunca tentou, né, aniquilar o parlamento, deixando sempre a independência. Tanto que eu sou do PL, do partido do governo, sou líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa e fiscalizo, cobro e denuncio. Então, Vitor Júnior, obrigado
pelo retorno de Vossa Excelência, tanto pelo celular quanto nas ligações aqui no Parlamento. Você sabe que a nossa cobrança é uma cobrança salutar, até mesmo para ajustar e o que a população não pague na ponta, né, alguns erros de alguns agentes públicos. Então, muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência e pela sua, presidente. Deputada Verônica. Presidente, eu estou com um problema que, como agora eu sou pré-candidato a deputado federal, meu filho tem alguns prediletos aqui, né? Tiago Rangel, Felipe Poubel, estou com um problema sério em casa. Deputada Verônica. Presidente, muito rapidamente, acho que foi respondido de maneira muito adequada pelo deputado Vitor Júnior as indagações em relação a Niterói. Eu queria só complementar falando duas coisas. A primeira, Niterói, diferentemente de outros lugares, não tem processos onde as pessoas demoram uma vida inteira e têm dificuldade na hora que tem um veículo apreendido. As pessoas são atendidas de pronto, né? Não tem esse movimento que a gente percebe tem em outros lugares, não. E também não tem esse movimento caça-níquel de sair rebocando o automóvel, a moto das pessoas apenas para apuração de recursos. Não é assim. Agora, em Niterói, a gente tem algumas legislações. Por exemplo, tem gente que, de maneira proposital e criminosa, altera os canos das motos, fazendo barulhos ensurdecedores, que afetam a população mais idosa, que afetam as crianças com espectro autista, e a lei tem que servir para coibir esse tipo de atitude criminosa e desumana. Tá certo? Não pode, como foi dito aqui, ter desvio de função, né? Mas dentro da legislação local, né, a gente tem que fazer valer o direito das pessoas. E quanto ao parlamento em Niterói, eu tenho o maior orgulho de ter vindo para a Assembleia Legislativa, tendo passado durante 3 mandatos como vereadora da cidade de Niterói. É um parlamento que serve de referência para o Estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, na minha opinião. De lá saíram vários quadros, pessoas preparadas e que exercem, né, de maneira muito republicana e muito democrática a sua função parlamentar, que não se curvam a ninguém, que fazem o seu trabalho parlamentar com muita capacidade e com muita entrega. Presidente Célia Jordão, rapidamente, eu queria até ter aproveitado o presidente Rodrigo Bacelar, mas eu rapidamente gostaria de falar que é muito fácil se colocar como pré-candidato ao governo, como o prefeito atual Eduardo Paes está fazendo, e não deixar claro a realidade do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes, ele fez um pronunciamento dizendo que vai combater a desordem e a desorganização, vamos dizer assim, na orla do Rio de Janeiro. Até aí, tudo bem, parabéns para ele. O fato é o seguinte, eu sou morador da Zona Norte do Rio de Janeiro. A Zona Norte do Rio de Janeiro, bem como a Zona Oeste, está um lixo. É só olhar para cima e ver a quantidade de cabos e fios que tem entre um poste e outro, fora aqueles que são roubados pelos usuários de drogas e fica aquela confusão, uma coisa horrorosa, e compete à prefeitura fiscalizar as concessionárias, porque o solo é responsabilidade da prefeitura, seja as concessionárias de energia e seja de telefonia e internet. A cidade está um nojo. E, para piorar, no ano de eleição, que foi o ano passado, o prefeito Eduardo Paes destinou verba para poder fazer toda, vamos dizer, acho que era a Operação Asfalto Liso, que faria o asfaltamento de diversas ruas. Não fez. Esse ano, o orçamento da prefeitura é 0 para o asfaltamento e a cidade está um lixo, esburacada. Eu sei que a Câmara de Vereadores do Rio tem trabalhado em cima disso, mas eu queria deixar aqui meu apelo, são mais de 100 ofícios junto à prefeitura pedindo, pelo amor de Deus, um pouco de organização. É óbvio que nós temos que cuidar da orla, é onde traz dinheiro de turismo, mas o morador da Zona Oeste, da Zona Norte, também paga IPTU, bem como o morador da Zona Sul, e precisa
se sentir acolhido e numa cidade organizada e limpa, e não no lixo que a gente vive hoje. Obrigado, presidente. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de resolução 1259 de 2025, de autoria da deputada Sara Ponce. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de resolução 1279 de 2025, de autoria da deputada Sara Ponce. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Eu estou cantando aqui os pedidos de inclusão. Depois? Depois. Aguardo. Ainda faltam alguns. Tá. Já concedo. Há sobre a mesa o requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4429 de 2024, de autoria do deputado Carlos Macedo. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4934 de 2025, de autoria do deputado Samuel Malafaia. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa o pedido de inclusão do projeto de lei 5110 de 2025, de autoria do nobre deputado Samuel Malafaia. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 666 de 2023, de autoria do deputado Brazão. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pois não, deputado Tiago. Nada Presidente. mais havendo a tratar, passa-se ao expediente final. Antes, porém, com a palavra o deputado Tiago Rangel. Obrigado, presidente. Só para registrar a presença dos meus conterrâneos do deputado presidente dessa casa, Rodrigo Bacelar, conterrâneo também deputado Vitor Júnior, os prefeitos Netinho, de Laje do Muriaé, Yara Cíntia, de São Francisco do Itabapuana, Léo Pelanca, de Talva, e Serginho Cirilo, de Bom Jesus do Itabapuana, e dizer aos nossos queridos prefeitos que, junto com o presidente Rodrigo Bacelar, se Deus quiser, nosso futuro governador, junto com o deputado Vitor Júnior, nós estaremos aqui fazendo essa ponte, né, do governo do Estado mais presente na região do interior do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Já foram saudados, né, nominalmente pelo presidente da Casa, Rodrigo Bacelar. Passa-se, então, ao expediente final. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Douglas Gomes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Ei, som? Agora sim. Obrigado, presidente deputada Célia. Um bom dia a todos. Eu inicio aqui cumprimentando, eu estou até olhando ao vivo aqui a TV Alerj, cumprimentando a todos os candidatos, né, ao concurso do cargo de guarda municipal no município de Niterói, que estão aqui em peso comentando ao vivo, assistindo essa sessão. Candidatos, senhora presidente, que foram totalmente prejudicados por uma ação incompetente da banca. O que eu vou falar agora, eu acredito, peço a atenção dos demais parlamentares, eu duvido que vossas excelências já viram algo parecido. Estamos falando de 1/3 dos candidatos que foram anteriormente aprovados, deputado Josemar, na sua prova, que foram reprovados no psicotécnico. Tem alguma coisa errada. São 192 pessoas reprovadas no psicotécnico. Sendo que, historicamente, como, por exemplo, no último concurso da Guarda, se eu não me engano, nós tivemos, deputada, 3 reprovados no psicotécnico. E, historicamente, esse número nunca passou dos 5 reprovados no psicotécnico. E o que nós vemos agora é o número
de 192 pessoas reprovadas no psicotécnico. Pessoas, senhora presidente, que gastaram ali pelo menos R$3.000. Alguns moradores de fora. A Guarda Municipal, deputada Verônica, é sim a Guarda Municipal de Niterói é uma das melhores guardas municipais do Brasil. É um concurso super concorrido, onde nós presenciamos pessoas do Brasil inteiro indo para Niterói, deputado Vitor Júnior, para concorrer ao cargo de guarda municipal. Então, essas pessoas colocaram esse objetivo como um sonho. Essas pessoas investiram no preparatório. Essas pessoas estudaram. Essas pessoas foram aprovadas. Eu não sei quantos inscritos tivemos agora, mas no penúltimo concurso foram 60.000 inscritos. E o que nós estamos presenciando agora é uma baita de uma covardia. Ora, e beira a suspeita. Qual é o objetivo? Porque quando isso é feito, isso abre margem para que eu venha nesse parlamento estadual e pergunte: será que não querem puxar alguém com uma nota menor e colocar na frente? Será que não querem beneficiar alguém? Quantas pessoas devem ser beneficiadas com a irresponsabilidade do que foi feito com essas pessoas? E estamos falando também, é importante destacar, que a avaliação psicológica para os cargos de guarda municipal, ou guarda, ou qualquer tipo de cargo que exija ali o porte de arma, ela é totalmente vinculada ao Estatuto de Desarmamento. Nós temos a Instrução Normativa 78 de 2014 da Polícia Federal, nós temos a Resolução 01 de 2022 do Conselho Federal de Psicologia. E o que foi constatado é que não foi cumprido. A legislação, ela não foi cumprida. O que foi estabelecido nesse edital é totalmente arbitrário e em desacordo com o que diz a nossa legislação. Então eu quero informar que o nosso mandato, o nosso jurídico, está ingressando como a liminar, pedindo para que seja suspenso essa etapa, pedindo também para que essa banca, juntamente oficiando a banca e também a Prefeitura de Niterói, solicitando o relatório completo de cada razão, que seja ali descricionado. Coloque ali a razão de cada nulidade dessas 192 pessoas. Então aqui me solidarizo, presidente. Temos aqui dezenas que estão nos assistindo aqui, desses candidatos que foram prejudicados por conta da ação irresponsável dessa banca na etapa do que diz respeito ao psicotécnico. E teve até uma pessoa, deputado Thiago, que até falou assim: mas você está querendo colocar maluco para dentro da Guarda Municipal? Ora, então você está dizendo que 30% dos aprovados de uma prova muito difícil tem problema psicológico? Isso não tem precedente. Nós não temos margem na história de uma nulidade, de uma desaprovação de 30% dos aprovados. Se o psicológico fosse feito antes, deputados, a gente poderia até buscar entender melhor, mas não. Foram pessoas aprovadas, foram pessoas aptas, pessoas que já estão em outros concursos, pessoas que tiveram abrir mão de matrícula, porque passou da primeira etapa. Para seguir a etapa, abriram mão de emprego, abriram mão de outras matrículas. Então aqui eu peço ajuda da deputada Verônica Lima e do deputado Vitor Júnior, que são da cidade de Niterói. Peço a ajuda de Vossas Excelências para que a gente possa tentar entender o que aconteceu com esses aprovados. São 192 pessoas. No último concurso da Guarda, foram 3 pessoas reprovadas na etapa do psicotécnico. No penúltimo, foram 4 pessoas e agora nós temos 192 pessoas. Então, há de ter um olhar
minucioso para tentar entender, presidente, o que aconteceu com essa etapa. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a todos e irei me reunir na próxima semana com uma comissão para que a gente consiga aí buscar mais respostas por parte da Prefeitura Municipal de Niterói e também por parte da banca responsável por essa etapa. Deputado Douglas, já quero aqui, da mesma maneira que a gente constrói muito com o deputado Pobel e outros deputados dessa casa, me colocar à disposição de Vossa Excelência. Vou fazer contato com o secretário Carlos Chagas, tentar entender o que está acontecendo e promover um encontro com o senhor, junto ao secretário e com a comissão da Guarda. Perfeito. Obrigado, deputado Vitor Júnior. Obrigado também à deputada Verônica. E indo aqui para o último assunto, deputada, na verdade, vai ser bem breve. Enquanto estive como vereador ali do município de Niterói, eu trouxe para o plenário o caso do menino Paulo Felipe, que é morador da cidade de Niterói, nobre deputada. Uma criança de 12 anos, uma criança que ela, há um ano e meio mais ou menos, ela foi diagnosticada com a síndrome hemolítico urêmica atípica, a SHUA. É uma doença rara, uma doença, deputada, que inviabilizou o funcionamento renal por parte dessa criança. Uma criança que, dia sim, dia não, tem que fazer hemodiálise. O vídeo dela foi amplamente divulgado, o vídeo dessa criança, tomou uma repercussão tremenda. Nós já conhecemos o caso do Paulo Felipe, da sua mãe Antomilca, onde nós já auxiliamos lá atrás, quando a Prefeitura de Niterói cortou o transporte para essa criança poder fazer a hemodiálise. Nós conseguimos intervir, o transporte foi regularizado, mas é preciso dizer que, através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em agosto do ano passado, o Paulo Felipe e mais 13 milhões de brasileiros foram condenados à morte. 13 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de doença rara. E olha, eu estou falando de 13 milhões de brasileiros diagnosticados, fora aqueles que não conseguiram o diagnóstico. E o Paulo Felipe, nesse momento, ele, por sua vez, ele vira ali o representante dessa causa. A imagem do Paulo Felipe chorando, dizendo que não aguenta mais ser furado, não aguenta mais passar por hemodiálise, aquilo tocou o Brasil. Nós estaremos com o Paulo Felipe e a sua mãe na próxima semana em Brasília, então não participarei da sessão de terça e de quarta nessa casa, deputada, porque eu estarei com o Paulo Felipe em Brasília, o Paulo Felipe e a sua mãe. Nós iremos no Supremo Tribunal Federal, nós iremos na Câmara Federal e também no Senado, para conversar com os senadores. Por qual motivo? Lá no Senado está parado, aguardando o relator, o projeto de lei complementar 149 do senador Romário. E esse projeto de lei, sendo aprovado, deputada Célia, ele obriga todos os entes a serem responsáveis pela distribuição desse medicamento para as pessoas com doenças raras. E aqui eu falo SHUA, AELA, AME, diversas outras doenças, escleroses múltiplas, que hoje não sequer conseguem ingressar com uma ação. O Paulo Felipe, juntamente com o seu advogado, o Dr. Wellington, e o nosso jurídico também, nós estamos preparando uma ação para conseguir um medicamento que custa aí 3 milhões de reais via justiça, via judicial. Mas, através de uma canetada do Supremo Tribunal Federal, eles foram impossibilitados, esses 13 milhões de brasileiros, juntamente com o Paulo Felipe. E quando eu falo que eles foram condenados à morte, o único meio de acesso a esse medicamento era a justiça. Se o STF fala via justiça, você não vai conseguir. Qual é o recado que essa corte está dando para o Paulo Felipe e para esses 13 milhões de brasileiros? Olha, nós estamos condenando você à morte. É isso. Então nós precisamos do apoio desse parlamento, faremos alguns movimentos também, juntamente com uma frente parlamentar que já existe nessa casa, que é em defesa das pessoas com doenças raras, já para concluir, presidente. E faremos algumas ações e peço o apoio desse parlamento, o apoio dessa casa, para que juntos possamos defender essas pessoas que foram prejudicadas com essa decisão absurda por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, desde já, eu peço seu apoio
pela aprovação do projeto de lei complementar 149/2024, de autoria do senador Romário, que está parado do Senado Federal. Nós estamos conversando com o senador Flávio Bolsonaro, com a senadora Damares, buscando contato com o Magno Malta, senador Cleitinho, senador Portinho daqui do nosso estado e também com o senador Romário, para que juntos Para concluir, nós tenhamos ali, para concluir, o mais rápido possível, a designação do relator e tão logo vá para o plenário, seja aprovado e sancionado. Mais uma vez, eu aqui agradeço, presidente, e peço a ajuda dos demais parlamentares referente a essas duas causas. Tanto a Verônica Lima, como já foi citado aqui, como também o deputado Vitor Júnior, que foi falado sobre a questão da Guarda Municipal e principalmente todo esse parlamento, para que possamos sanar essa questão aí das pessoas com doenças raras. Obrigado, um bom dia e que Deus abençoe. Bom dia. A presidência convida o nobre deputado Josemar para assumir aqui o comando dos trabalhos, porque eu também estou inscrita no expediente final, e logo a seguir a deputada Verônica. Chamar a nobre deputada Célia Jordão. Nobre deputado Josemar, que ora conduz o expediente final nessa manhã de quinta-feira, eu venho a essa tribuna tratar de um tema que é fundamental para o nosso estado do Rio de Janeiro e que causa muita preocupação. Não apenas aquelas famílias que fazem um tanto sacrifício, com tanto esforço, não é, para levar e concretizar o sonho de seus filhos, que é o curso universitário. Mas esse assunto aflige, não é, diretamente aos nossos jovens, no estado do Rio de Janeiro, mas também Brasil afora. E se trata justamente da condição das universidades, não é, em especial as federais, aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu vou fazer a leitura do ofício que o FRIPERJ, que é o Fórum de Reitores das Instituições Públicas de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, encaminhou às deputadas e deputados federais da bancada do Estado do Rio de Janeiro, pedindo socorro, porque, na realidade, nós estamos aí sempre acompanhando essas questões da formação dos nossos jovens, sempre trabalhando para que eles possam, de fato, ter uma boa formação, pensando no futuro do desenvolvimento social e econômico do nosso Estado e do Brasil, e que eles tenham também, não é, a possibilidade e a oportunidade de alcançar um ensino de qualidade. Mas a verdade é que as universidades federais, elas vêm sofrendo, não é, com a falta de atenção do governo federal. E aí, quando a gente fala do tema educação, e a gente não pode falar do tema educação, o professor Josemar, deputado, não é, aqui, que trabalha também nessa Assembleia Legislativa por esse tema, a educação, assim, quando nós falamos, deputado, do tema dos direitos da mulher, esse é um tema que ele ultrapassa, não é, as barreiras das matizes ideológicas, e é uma defesa de todos. Assim como também o tema educação. Ele não pertence à esquerda, ele não pertence à direita, ele é um direito de todo brasileiro, ele é um direito de todos os moradores desse estado do Rio de Janeiro. E, portanto, é uma luta de todos nós, e não apenas da bancada federal. Por isso eu trago aqui esse tema na leitura do ofício do FRIPERJ, porque ele está, de fato, pedindo socorro. E muitas das vezes, né, Vossa Excelência, que também labuta nesse tema, mas é um deputado de esquerda, assim como a deputada Verônica também o é, deputada de esquerda, não é? E eu já da parte ideológica centro-direita, né? Nós temos que abraçar também essa luta. Porque muitas das vezes, não é, quando era
o ex-presidente que estava na condução, não é, dos trabalhos no Brasil, a esquerda batia no ex-presidente pelo desmantelamento das universidades. Nós estamos caminhando para 2026 e, portanto, conclusão do governo do atual presidente Lula, mas o pedido de socorro às universidades federais permanece. Então, nós estamos aqui para trabalhar pela educação. E o Fórum, ele diz o seguinte no seu ofício: em nome do Fórum de Reitores das Instituições Públicas de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, FRIPERJ, entidade sem fins lucrativos, que representa os reitores de 10 instituições públicas de ensino no Estado do Rio de Janeiro, sendo 8 federais e 2 estaduais, vimos apresentar a gravíssima situação orçamentária das instituições federais de ensino, ainda mais em vista do Decreto 12.448, de 30 de abril de 2025. E quando você busca na internet do que se trata esse decreto federal 12.448 de 2025, a resposta ela vem logo em destaque. O decreto 12.448 de 2025, editado pelo governo federal em 30 de abril, limitou drasticamente os recursos repassados às instituições federais de ensino. Então, seguindo aqui a leitura, as instituições federais vinculadas ao FRIPERJ possuem mais de 140 mil alunos de graduação, cerca de 30 mil alunos de pós-graduação estrito sensu, além de 50 mil alunos de educação básica e profissionalizante, totalizando mais de 220 mil alunos matriculados. Além de formarem cidadãos com excelência acadêmica, nossas instituições desenvolvem pesquisas inovadoras, atendem às necessidades da população fluminense por meio de seus hospitais e atividades de extensão e apoiam o desenvolvimento do território com estudos e análises relevantes, inclusive atendendo a um chamado da sociedade e do segundo governo Lula, promovemos uma grande ampliação do número de alunos das nossas instituições, o que representou um aumento de quase 40% no número de matrículas de graduação desde 2010. Essa ampliação de vagas, aliada à política de cotas, promoveu uma mudança do perfil dos ingressantes, com maior parcela oriunda de famílias de menor renda. É um grande feito de inclusão e de promoção de mobilidade social, mas demandou uma ampliação do gasto com política de assistência estudantil para garantir a permanência destes alunos. Entretanto, estes avanços não foram acompanhados de um incremento equivalente dos recursos orçamentários discricionários, a dotação orçamentária para outras despesas e para investimentos tiveram um aumento de menos de 5% entre 2010 e 2024, em termos reais. Se considerarmos apenas os investimentos, a situação é ainda mais drástica, com valores de 2024 correspondendo a apenas 1/4 dos recursos que estavam disponíveis em 2010. Nesse contexto, já estávamos bastante apreensivos com o fato do orçamento discricionário encaminhado no projeto de lei orçamentária anual para as instituições federais em 2025, que já era insuficiente, tenha sofrido corte de 4,6% quando da aprovação da lei orçamentária anual pelo Congresso Nacional. A recente publicação do decreto 12.448, de 30 de abril de 2025, que limita a liberação mensal de recursos a apenas 1/18 do total autorizado para o exercício, aliado à liberação parcial de 37% do orçamento previsto somente no mês de dezembro de 2025, com prazo restrito
para empenho agravou a frágil situação orçamentária das instituições federais de ensino do Estado do Rio de Janeiro. O decreto obrigou o contingenciamento de gastos mensais fixos das instituições, o que pode inviabilizar o funcionamento destas. Entre as despesas continuadas, que não podem ser adiadas para o final do ano, estão os pagamentos mensais prioritários relativos à manutenção e funcionamento dos campi, eu acho que saiu errado aqui na carta, contratos de terceirização, água, energia, bolsas acadêmicas estudantis, entre outras despesas. A assistência estudantil, pilar fundamental para a permanência e o êxito dos estudantes, enfrenta sérias ameaças. Diante deste cenário, o FRIPERJ propõe de forma emergencial a revisão do cronograma de liberação de recursos estabelecido pelo Decreto número 12.448 de 2025. 2. A recomposição orçamentária das dotações discricionárias da rede federal com a reversão dos cortes aprovados na Lei Orçamentária Anual de 2025 e recomposição imediata do recurso de custeio para cobrir o acúmulo de despesas de exercícios anteriores. Tais medidas são fundamentais para garantir a continuidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da assistência estudantil, assegurando a permanência e o êxito dos estudantes. O FRIPERJ reafirma seu compromisso com o diálogo com o Governo Federal e Congresso Nacional, colocando-se à disposição dos entes para fornecer esclarecimentos e colaboração técnica na busca de soluções que fortaleçam a rede federal. Assim, o FRIPERJ solicita o apoio e o compromisso dos deputados da bancada federal do Rio de Janeiro para que a continuidade dos serviços públicos prestados aos estudantes do Estado do Rio de Janeiro seja garantida com a regularização da situação orçamentária de nossas instituições. Assinado o presidente da FRIPERJ e reitor da UFRRJ, senhor Roberto de Souza Rodrigues. Então, a leitura, não é, ainda que longa, do ofício do FRIPERJ encaminhado à bancada federal do Estado do Rio de Janeiro está pedindo socorro para as universidades federais do nosso Estado. Então, portanto, a narrativa que foi utilizada utilizada pela esquerda, por ocasião do ex-presidente da República, ela cai por terra com este ofício do FRIPERJ, dizendo que não apenas a situação continua ruim, ela piorou. E pede socorro. As universidades federais estão prestes a fechar as suas portas. E a gente conhece diversas famílias de alunos dessas universidades que mencionam a situação caótica de infraestrutura que carecem essas universidades. Eu trago aqui esse tema porque nós temos preocupação real com os nossos alunos, com os nossos jovens, que dependem, não é, de uma boa qualidade de ensino. A gente sabe que o esforço dos docentes é para além, inclusive, de suas forças, mas todos estão precisando de atenção. E essa casa não poderia se furtar a esse debate, porque atinge diretamente o nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, eu torno público aqui o ofício do FRIPERJ, que foi encaminhado à bancada de deputados federais, pedindo socorro às universidades federais, porque o governo federal não apenas agravou a sua situação, levou as universidades federais ao caos que está quase fechando as suas portas. Muito obrigada, eram essas as minhas palavras. Chamar a nobre deputada Verônica Lima.
Eu, primeiramente, queria saudar, né, a todas as pessoas que, de alguma forma, nos acompanham aqui pela TV Alerj, que é diga-se de passagem, um instrumento muito importante, né, de democratização da informação e também de garantia para que as pessoas possam acompanhar no cotidiano o nosso trabalho, né? Eu queria fazer um apanhado muito rápido de algumas questões que eu acho que são importantes e que a gente vem dando a nossa contribuição, né? Nós montamos aqui na Assembleia Legislativa, no ano de 2023, uma comissão especial de acompanhamento da execução das obras do PAC no estado do Rio de Janeiro. Sabemos que o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, é um instrumento muito importante para o desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento do nosso estado, de um modo geral, né? E o estado do Rio de Janeiro tinha uma previsão de ser o estado que receberia o maior aporte de recursos, né, nesse sentido. E a gente tem visto, né, ao longo do tempo, porque, evidentemente, que para a execução dessas obras de infraestrutura, essas obras muito importantes e muito relevantes, precisa da participação e da contrapartida das prefeituras, porque elas precisam também apresentar estudos técnicos, a intenção, né, a carta de intenção junto ao Ministério, onde se pretende desenvolver esse ou aquele projeto. Precisa também ter contrapartida e participação do governo do Estado. Então, o governo federal ele simplesmente não pousa no Estado do Rio de Janeiro e faz uns investimentos. Existe uma parceria, e uma parceria com contrapartidas que precisam ser asseguradas pela municipalidade, pelas prefeituras e pelo governo do Estado também. Mas eu queria citar aqui alguns exemplos que eu considero bem-sucedidos de investimento do PAC aqui no estado do Rio de Janeiro. O IFRJ, que é o Instituto Federal de Educação, de Ensino Técnico do estado do Rio de Janeiro, tinha uma demanda enorme, muito grande, antiga, uma luta das comunidades ali do entorno do Complexo do Alemão, porque são dezenas, centenas de jovens, milhares de jovens que precisam garantir o acesso ao ensino de qualidade. E o prefeito Eduardo Paes, ele deu a contrapartida, que é o terreno, e o governo federal aportou recursos, e a gente está vendo avançar as obras para a construção desse campus do Instituto do IFRJ. A mesma coisa vale também para a cidade de Campos. Agora, recentemente, o presidente Lula esteve lá, lançando também pedra fundamental dessa ampliação do Instituto Federal, que é muito importante para garantir a formação de qualidade dos nossos jovens. E as obras do PAC não têm sido apenas para segmentos da educação. As obras de infraestrutura no Brasil inteiro, no estado do Rio de Janeiro, estão acontecendo. Eu queria falar também sobre uma entrega muito importante, que também diz respeito a investimento com recursos do PAC, na ordem de 83 milhões, para a recuperação de um patrimônio da humanidade. Ele é patrimônio da humanidade, também é tombado pelo IPHAN e é reconhecido internacionalmente como um equipamento de referência. Nós vivenciamos, no ano de 2018, 2019, o Ocupa Minc, acontecendo no Palácio Capanema, porque queriam desapropriar o Capanema e entregar para fazer um condomínio, não é? Um prédio histórico da década de 40, que tem lá os jardins do Buller Marx, obras do Portinari, dizer, um patrimônio nosso, do povo brasileiro, que seria vendido e ser transformado em condomínio. Um verdadeiro absurdo. E eu queria muito saudar e reconhecer e valorizar aqueles que ganharam a maior honraria que a Presidência da República pode ofertar para aqueles que fazem e produzem cultura no Brasil, que é a Ordem do Mérito Cultural, que foi para o Ocupa Minc.
Então, para todos aqueles e aquelas que durante meses resistiram dentro do Palácio Capanema para que ele não fosse vendido, não é, pelo governo que antecedeu o governo do presidente Lula, esse reconhecimento, essa valorização mostra a potência, a força, a resiliência de luta. E certamente só foi possível a gente entregar de novo para o povo do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil o Palácio Capanema a partir da luta e da resistência que vocês fizeram, sobretudo em 2018 e em 2019. Foi entregue de novo o Palácio Capanema para o povo brasileiro, e esta é uma importante entrega também do Ministério da Cultura. Queria celebrar aqui os impactos da Lei Paulo Gustavo para a economia do Estado do Rio de Janeiro. Aqui no Estado do Rio de Janeiro foram mais de 300 milhões de reais que foram repassados ao governo do Estado e, através de editais democráticos e transparentes, repassados para fazedores de cultura. Junto com a aplicação da Lei Paulo Gustavo, também veio um estudo apresentado pela Secretaria de Cultura do Estado, que demonstrou o quanto impactou a economia do Estado do Rio de Janeiro positivamente pela manutenção e criação de empregos na área da economia criativa e da cultura, assim como a Lei Aldir Blanc, que no ano passado investiu mais de 100 milhões de reais, não é? Garantindo para os fazedores de cultura das mais diversas manifestações culturais recursos muito importantes para ajudar o desenvolvimento econômico da economia criativa, que é um polo, um braço da sustentação econômica do Estado do Rio de Janeiro, muito, 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 muito importante. E a gente precisa celebrar essas conquistas. Eu queria também aqui deixar registrado algo que eu considero muito positivo. A gente teve a oportunidade de participar, algum tempo atrás, alguns meses atrás, se não me engano, 2 ou 3 meses atrás, na cidade do Rio Grande, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde a gente tem um polo muito grande de sustentação da economia do mar, com muitos estaleiros, de uma entrega muito importante da Transpetro Petrobras. Nós lutamos muito para que a Transpetro voltasse a contratar navios, não é? Para que a gente pudesse, de novo, ter mão de obra qualificada que a gente tem no Brasil, construindo navios, gerando emprego e movimentando a economia do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro. E, nessa oportunidade, a gente teve a oportunidade de ir lá participar, representando o povo do Estado do Rio de Janeiro, numa importante entrega para o Brasil e para o Estado do Rio de Janeiro. Foram entregues 2 assinatura, a intenção para a contratação de pelo menos 4 navios, 2 em estaleiros aqui do Estado do Rio de Janeiro. Isso é muito importante. Assim como é muito importante, eu queria celebrar a iniciativa da Prefeitura Municipal de Niterói, a prefeitura que está botando recursos próprios do Tesouro Municipal para ampliar e fazer a obra do calado do Canal de São Lourenço, para que os nossos estaleiros e o nosso porto possa ser mais competitivo, receber grandes e médias embarcações para a construção de navios ali no nosso território, gerando emprego para o povo de São Gonçalo, gerando emprego para o povo de Niterói. E celebrar também uma outra entrega, que também foi muito importante nesse ciclo agora, que também é com recursos do PAC, do governo federal, que é a ampliação do Polo Gaslub, com a entrega da refinaria São Boaventura, para a gente poder ter combustível com mais valor agregado, combustível de aviação e vários outros produtos com valor agregado, podendo ser produzidos na nossa refinaria. Isso dialoga com a nossa autonomia enquanto país, enquanto nação. E tudo isso, evidentemente, só pode ser realizado se a gente tiver na cabeça a importância que é o Brasil se consolidar como uma nação soberana. Queria, por último, falar sobre uma iniciativa do nosso mandato, porque a gente sabe que no governo do Estado, infelizmente, a gente tem uma série de prédios, de locais, de casas, de equipamentos que no passado foram equipamentos e agora não são mais, e que estão abandonados pelo governo do Estado.
na nossa cidade, Niterói, fruto, inclusive, da nossa luta, um equipamento muito importante, que é o Palácio do Ingá. A gente já fez, protocolou, reivindicou que ele fosse cedido com termo de parceria entre o governo do Estado e a municipalidade. É muito importante esse equipamento para a cidade de Niterói. Ali chegou a ser o gabinete do antigo governador do Estado da Guanabara, na década de 70, início da década de 70. Então, é muito importante que a gente possa, de alguma maneira, estabelecer essa parceria entre a Prefeitura de Niterói e o governo do Estado, para entregar para a população do Estado do Rio de Janeiro e da nossa cidade, a cidade de Niterói, um equipamento cultural que acabou de ser reformado pelo governo do Estado, que está em boas condições, mas que, se mantiver fechado, em desuso, infelizmente vai se deteriorar. E poderia estar sendo ofertado ali exposições, peças, encontros culturais, atividades culturais para a população da cidade de Niterói. Por isso, a gente está protocolando, já protocolou, mas quer reivindicar ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro que possa ceder para a Prefeitura de Niterói, porque o prefeito já demonstrou a intenção pela municipalização daquele equipamento, a cessão em termos de parceria, né, por um período de tempo, do Palácio do Ingá. E eu queria aqui reforçar esse pedido, porque é um desejo da população de Niterói que essa parceria seja estabelecida. E, por último, queria aqui celebrar o fato da gente ter conseguido aprovar uma lei que eu considero muito importante, que é a Lei de Fomento para os Blocos de Rua, do Carnaval de Rua do Estado do Rio de Janeiro. É garantir que aqueles que fazem cultura, que contribuem para a economia do Estado do Rio de Janeiro, lotando os hotéis, movimentando o comércio local, possam ter acesso aos editais de maneira mais transparente, de maneira mais reforçada e com ainda mais recursos. Então, a gente tentou aqui fazer um pequeno apanhado das muitas intervenções que o nosso mandato tem buscado fazer no último período e que certamente vão contribuir para o desenvolvimento da economia criativa, da cultura, do desenvolvimento econômico do povo do Estado do Rio de Janeiro. E quero me somar também àqueles que lutam, porque o concurso público é sempre um instrumento muito importante para garantir emprego de qualidade. Então, eu ouvi atentamente as falas que me antecederam, uma fala que me antecedeu de colega deputado, falando do concurso público da cidade de Niterói para a Guarda Municipal. Evidentemente, a gente vai buscar saber o que houve, o que aconteceu, né? E tratar de garantir que esse concurso, né, trate de maneira equânime, transparente, da maneira como deve ser tratado todos aqueles que se dedicam para passar num concurso público. Agradeço a todos que acompanharam aqui a sessão plenária e nos deram a oportunidade de falar e prestar contas um pouco daquilo que a gente tem tentado contribuir para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigado, deputada Verônica Lima. Não havendo mais oradores inscritos e nenhuma matéria sobre a pauta, eu dou como encerrada a presente sessão.